Oi pessoal, na aula de hoje a gente vai falar de multiplicadores de Lagrange, tá? Então eu não vou explicar exatamente como que a gente chega nesse método, porque a explicação desse método ela se baseia praticamente naquela dedução que eu fiz na aula 12, tá? Falando que o gradiente ele vai ser perpendicular ao vetor tangente qualquer curva sobre a superfície. Lembra que eu fiz isso? Desenhei a superfície, a curva, desenhei o plano tangente ali onde mora a reta tangente à curva. Então, lembra que o gradiente é perpendicular ali? A dedução desse método se baseia exatamente naquela explicação. Quem não viu, volta um pouquinho na aula 12, dá uma olhadinha naquela explicação, ou dá uma olhadinha no livro do Sturt, que ele explica bem, tá? É uma página só. É super simples. Então vou me concentrar como aplica o método, e esse método serve para a gente poder determinar máximos e mínimos de problemas, tá? Quando eu tenho uma restrição, sem precisar usar o teste da segunda derivada, como eu fiz na aula passada, tá? Então, olha, o método é exatamente esse aqui, ó. Para determinar os valores de máximo e mínimo da função aqui, ó, f de x, y, z, já estou olhando para 3 variáveis, tá? Posso usar em 2 variáveis também, não tem problema. Sujeito à restrição g de x, y igual a k, né? Então, quando eu pego essa g aqui igual a k, que eu estou olhando para a superfície de nível, né? Se fosse só uma g de x, y, seria a curva de nível, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando procurar máximo e mínimo da função f sujeito a essa restrição, a curva de nível ou a superfície de nível dessa função g, tá? Obviamente, esse ponto de máximo e mínimo é um ponto comum entre essas duas coisas aqui, né? Claro, supondo que essa f tenha um máximo e mínimo, né? Ela tem que ter, eu vou supor isso, e que o gradiente não se anule, que eu também preciso que o gradiente não se anule. Por quê? Porque eu estou falando, para eu poder aplicar esse método de encontrar os máximos e os mínimos, o que eu tenho que fazer? Determinar todos os valores x, y, z, né? Que são os pontos que vão ser os máximos e os mínimos. E esse número lambda aqui para mim, tá? Ó, tais que cumpra essa equação. Aqui está errado, tá, gente? Não é g, na verdade aqui é o gradiente da g. Já vou corrigir aqui com vocês, tá? Aqui, ó, é gradiente da g de x, y, z, tá? Então, o gradiente da f tem que ser igual a lambda vezes o gradiente da g. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que o gradiente da f e o gradiente da g, eles são o quê? Eles são vetores, né? Que são linearmente dependentes, porque um é múltiplo do outro. Né? Lembra, quando dois vetores são LD, eu posso escrever eles como 1 vezes a multiplicação do outro por um número, por um escalar. Então eu estou dizendo, ó, eles são linearmente dependentes, têm a mesma direção. É isso que a dedução mostra lá para vocês, tá? Então, mas na prática eu preciso que os valores x, y, z cumpra essa equação aqui e cumpra a restrição, né? Esse valor de k aqui para mim é dado, né? Então tem que cumprir essa equação sujeito a essa restrição. Mas, né? Isso aqui não é uma equação, na verdade, isso aqui é um sistema de equações. Lembra? O gradiente é o quê? Derivada parcial da f com respeito a x, com respeito a y, com respeito a z. Aqui é a mesma coisa, derivada parcial de g com respeito a x, com respeito a y, com respeito a z. Aqui eu vou ter 3 equações, né? Na verdade, eu vou igualar a primeira coordenada com a primeira coordenada, a segunda coordenada com a segunda coordenada, terceira coordenada com a terceira coordenada, e aí eu vou obter 3 equações aqui, na verdade. Então, o que eu tenho aqui é um sistema de equações, né? E a última equação é a equação que é dada, é a minha restrição que é dada no meu problema, tá? Bom, esse aqui é o passo A, então eu preciso determinar quem são esses valores. Aqui, ó, x, y, z e lambda. É isso aqui que eu preciso determinar, tá? Passo B, como eu falei, ó, calcular f. Então, depois que eu determinar esses pontos aqui, eu pego esses pontos e calculo a f nesses pontos que eu achei no passo A. E daí, o maior dos valores vai ser o ponto de máximo e o menor o ponto de mínimo, tá? E só uma observação. Esse número lambda é o que eu chamo de multiplicador de Lagrange, tá? Foi Lagrange que desenvolveu esse método aqui, então por isso que eu chamo isso aqui de um número que está multiplicando aqui, por isso que eu chamo ele de multiplicador de Lagrange. Vamos fazer alguns exemplos agora na prática, e eu vou começar com aquele problema que eu fiz na aula passada, do volume da caixa. É o mesmo problema, né? Determinar
maximizar o volume sujeito a uma restrição de área. Então eu vou usar esse carinha ao invés de usar o teste de segunda derivada. Vamos fazer isso, tá? Bom, retomando então o exemplo, né? Olha só. Aquele exemplo que a gente viu na aula passada foi: uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão e é para determinar o volume máximo da caixa, né? A gente explicou o problema na aula passada e a gente chegou nessa equação, né? O volume era dado pelas dimensões, pelo produto das dimensões da caixa, né? E vocês observarem, é sujeito a essa restrição G aqui, né? Que é a soma da área lateral da caixa, né? Duas vezes as laterais, a frente, a base da frente e a base de trás, e a base, né, da caixa. Tá aqui, né? Ó, 2 vezes xz mais 2 vezes yz mais x vezes y, né? E isso aqui tinha que ser igual a 12. A gente explicou essa parte aqui na aula passada, né? E agora a gente vai olhar, vai resolver do ponto de vista de multiplicadores de Lagrange. Então, o que eu tenho que fazer? Usar aquele método que eu passei agora para vocês. O que eu tenho que achar? O gradiente da V e o gradiente da G. Tá certo? Então, olha só. O gradiente aqui da V, quanto que vai dar o gradiente da V? Ó. Então, vou derivar com respeito a x, a primeira coordenada, né? Ó, a primeira coordenada com respeito a x vai dar yz. Deriva agora a função v com respeito a y, é a segunda coordenada aqui. Então vai dar x, z. E a última coordenada do gradiente pega a função deriva com respeito a z, sobra x vezes y. Olha lá, x vezes y. Está aqui o gradiente da v, da função v. E eu preciso também determinar quem é o gradiente da função g, ó. Então vamos derivar aqui, do jeito que está escrito, é uma superfície de nível, né? A função g é sem esse igual aqui, né? Ó, quando eu coloco essa igualdade aqui, eu estou olhando para a superfície de nível, mas eu quero calcular o gradiente só da g, só dessa expressão aqui, tá? Então vamos olhar. Derivo a g com respeito a x, aqui vai dar 2. Essa parcela aqui vai dar 2z. Esse aqui não depende de x, dá 0. E aqui vai dar mais y. Vamos derivar agora essa expressão aqui com respeito a y. Aqui não tem y, né? Então derivo com respeito a y dá 2z mais x. E agora derivo com respeito a z. Quando eu derivo com respeito a z vai dar 2x. Aqui mais 2y. E aqui não tem z, dá 0. Pronto, ó. Tá certo? Então, calculei o gradiente da v, calculei o gradiente da g e vou montar aquela equação. Qual que era aquela equação? Ó, gradiente da v tem que ser igual a lambda vezes o gradiente... Ó, escrevendo errado ali de novo, né, gente? Gradiente da g, ó. E isso aqui fornece para mim um sistema de equações, né? O que mais, né? Tem que cumprir isso restrito a isso aqui, não pode esquecer, né? Ó. Então eu vou colocar no final essa restrição, tá? O que isso vai implicar? Ó? Vai implicar para mim um sistema de equações, né? Por quê? Porque quando eu faço essa igualdade, é isso vezes lambda vezes isso. Quando eu pego o lambda e multiplico por isso, é pegar o lambda e multiplicar por cada entradinha dessa aqui, por cada coordenada dessa, né? Então, eu escrevo um sistema de equações assim, ó. YZ tem que ser igual a lambda vezes esse carinha aqui, ó. 2 vezes z mais y. Primeira equação que eu tenho, tá? Segunda equação, segunda coordenada igual a segunda coordenada. Então vai ficar x vezes z igual a lambda vezes 2z mais x. Olha lá, segunda equação. Terceira equação, terceira coordenada com terceira coordenada. Então ficou x vezes y igual
a lambda vezes 2x mais 2y. Ok, gente? O que mais que eu tenho aqui, ó? Tenho que colocar a minha restrição, né? Porque eu tenho que ter essa condição e essa última equação. Então, olha, eu vou ter aqui, ó, 2xz mais 2yz mais xy igual que 12. Ó, agora que eu tenho um sisteminha, tá vendo? Ó? Quantas equações eu tenho? 1, 2, 3, 4 equações. E quantas incógnitas eu tenho? Tenho x, y, z e o meu lambda. Tá? Não necessariamente eu preciso encontrar esse lambda. Esse lambda não tem utilidade prática para mim se eu quero determinar máximos e mínimos. Tá? Mas ele tem que estar aqui, ele é uma incógnita que eu não conheço. Tá? Então são 4 equações, 4 incógnitas. Então, tecnicamente existe a possibilidade de eu resolver esse sistema, tá? Entenderam aqui essa primeira parte? Então, monto o gradiente e escrevo meu sisteminha. Eu sempre vou ter esse sistema, tá? Se fosse só duas variáveis, teria só três incógnitas e 3 equações, né? Então, montei essa primeira parte. Agora, o que eu tenho que fazer? O trabalho aqui é resolver esse sistema. E nem sempre eu tenho um método fechado para resolver cada problema de um jeito que eu tenho que pensar para poder resolver e encontrar quem são esses valores x, y, z. Depende muito da expressão da v que eu tenho, da g que eu tenho, né? Então, não tem uma forma prática. Eu tenho que ir fazendo e vendo o que eu consigo tirar. Então, o que eu vou fazer? Vou apagar aqui essa lousa, tá? E vou tentar resolver esse sistema, tá bom? Olha, já apaguei aqui a lousa. Então, para eu poder resolver esse sistema, né? O que a gente pode fazer? Tá vendo ó, que esse lado da primeira, segunda e terceira equação aqui, eles são basicamente os mesmos, né? Se você olhar. Se eu pegar aqui essa primeira equação, por exemplo, e multiplicar ela por x, o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter da primeira equação ali, ó, x, y, z, multipliquei por x aqui, multiplico por x aqui, né? Igual a lambda, que multiplica 2xz mais xy, tá? Se eu pegar a segunda equação aqui agora e multiplicar por y, o que eu vou ter? Ó? Vou ter x, y, z por esse lado. Do outro membro eu vou ter lambda que multiplica 2yz mais xy. Escrevi direitinho com parênteses, né, gente? E essa última equação aqui, ó, multiplica ela por z, né? Então vai ficar xyz igual a lambda que multiplica 2xz mais 2yz, tá bom? Então a primeira coisa que eu fiz foi conseguir escrever o primeiro membro aqui para mim, todos iguais, né? Então, observa ali, ó, tá todo mundo igual. E agora eu vou fazer essas comparações, tá? Ó, pegar primeiro essas duas equações. Vou usar por último essa, tá? Não vou usar ela aqui agora não. Ó, pega essa e essa aqui primeiro, ó. Essas duas aqui, ó. Tá? Essa e essa, para mim. Bom, isso é igual a isso, portanto, isso aqui tem que ser igual a esse de cá, né? O que eu vou ter? Ó, vou ter aqui lambda, que multiplica 2xz mais xy, tem que ser exatamente igual a lambda, que multiplica 2yz mais xy. Ok? Bom, então daqui eu não quero que esse lambda aqui seja zero, né? Posso afirmar que esse lambda não é zero, né? Por quê? Por que esse lambda não é zero? Porque se ele fosse zero, ele ia zerar cada um desses membros dessa equação. Esse aqui ia ser igual a zero, igual a zero, igual a zero. Ou seja, yz seria zero, x vezes z seria zero,
x vezes y seria zero. Se isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero, significa que isso é zero, isso é zero e isso é zero. Quer dizer, esse lado aqui daria zero igual a 12. Uma contradição. Então esses caras não podem ser zero, por isso esse lambda não pode ser zero. Né? Então lambda para mim não pode ser igual a zero. Por isso eu posso dividir por lambda tanto desse lado como desse lado, né? Dividindo por lambda eu cancelo ele aqui já dessas equações. Né? Por isso, o que eu vou ter? Ó? Vou ter aqui 2xz mais xy tem que ser igual a 2yz mais x vezes y. X vezes y está somando dos dois lados, né? Eles podem sair daqui subtraindo x e y dos dois lados. Os dois estão multiplicando aqui. Posso simplificar, ok? O que eu vou ter? Ó, então, vou ter que x vezes z tem que ser igual a y vezes z. Tá? Outra afirmação que eu faço. Bom, daqui, né? Sabe que lambda é diferente de zero. O meu z também tem que ser diferente de zero, né, gente? Posso considerar z diferente de zero porque ele era uma dimensão da caixa, mas se ele fosse igual a zero, o volume daria zero. Porque estou fazendo x vezes y vezes z. Z zero, volume zero, não é isso que eu estou procurando. O z tem que ser diferente de zero para mim. Então, se o z é diferente de zero aqui para mim, ele pode cancelar aqui, dividindo por z dos dois lados. E daí eu determino aqui o quê? X tem que ser exatamente igual a y. Uma primeira observação aqui para mim. E agora o que eu vou fazer? Vou usar essas duas equações aqui, a do meio e essa, para ver o que eu consigo concluir também, tá? De novo, né? Ó, esse cara é igual a esse, portanto esse é igual a esse. Lambda não pode ser zero, já posso simplificar daqui, né? Então o que eu vou ter? Eu vou ter ali que 2yz mais xy tem que ser igual a 2xz mais 2yz. Bom, daí o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou juntar o que eu consigo juntar, né? Ó. Simplificar o que eu consigo simplificar. Ó. 2yz tem aqui 2yz de cá. Vamos cancelar esse cara com esse cara de cá. Ok? Isso vai implicar que x vezes y é igual a 2 vezes x vezes z. Mesmo argumento, né? O x aqui não pode ser zero, né? Se fosse zero, zerava ali a minha função volume, né? Então, posso já dividir por x dos dois lados aqui, ó. E daí eu vou concluir que o meu y tem que ser exatamente igual a 2z. Ó. Bom, então, x é igual a y é igual a 2z. Tá certo? Tenho essas relações. Ainda falta usar o quê? Essa última equação aqui, ó. Então eu vou substituir essas coisas que eu tenho aqui e vou determinar qual é o valor de x, y e z em função de uma das incógnitas, tá? Vou apagar aqui e vamos reescrever aqui essa equação usando essas informações, tá? Bom, gente, já apaguei aqui, ó. Então, chegamos a essa informação como eu falei. Observa também, ó, que y é igual a 2z, x é igual a y, então o x também vai ser igual a 2z, né? Porque x é igual a y é igual a 2z. O x também tem que ser 2z. Consigo escrever tudo em função de z, então, né? Ó. Deixei a equação aqui só para vocês lembrarem como é que era a última restrição. Então, vamos substituir. Vai ficar, né? Ó, aqui, ó, 2 vezes x para mim é 2z, então vezes 2z, vezes z, né? Ó. X é 2z vezes o z que estava aqui, ó, vezes z. Mais 2 vezes
y também é 2z, vezes z, mais x é 2z, o y também é 2z, isso aqui tem que ser igual a 12. Agora tem uma equação com uma variável só que é a z. Vou fazer a conta, ó, 2 vezes 2 deu 4z em quadrado, né? Z vezes z quadrado, mais 4z quadrado, mais 2 vezes 2, 4z ao quadrado. Isso é igual a 12. Aí bem facinho, né? 4 mais 4 mais 4 deu 12. Isso aqui ficou 12z ao quadrado igual a 12. Simplifica, divide os dois lados por 12 aqui. Eu vou ter que z ao quadrado é igual a 1. E, portanto, z só pode ser quanto? 1. Não mais ou menos 1. 1 positivo porque eu estou, lembra, é o lado da caixa, né? O volume que eu estou tentando achar, então o lado faz sentido ser positivo, né? Bom, x é igual a 2 vezes z, então implica que o x tem que ser igual a 2 vezes 1, que é 2, e o y também é 2z, que vai ser 2. Que é a mesma resposta que eu já tinha achado usando o teste da segunda derivada. Bem legalzinho, né? O exemplo aqui agora usando o método dos multiplicadores de Lagrange, tá? Vamos fazer um próximo exemplo agora. Vamos fazer mais 2 ou 3 exemplos para vocês verem que o sistema ele se resolve, depende, né, de cada sistema, como que eu posso resolver e como que eu não posso resolver, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Nosso segundo exemplo é esse aqui, tá? Ó, vamos determinar os valores extremos da função f de xy igual a x ao quadrado mais 2y ao quadrado no círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Né? Então a minha função f está aqui, né? E a minha função g, né? A minha curva de nível está aqui, dada pela função g. Quem é essa função g aqui para mim, né? Esse pedaço, né? Então já vamos colocar aqui, ó, a função g, né? Ó, função g, para a gente saber de xy, é x ao quadrado mais y ao quadrado. E estou fazendo ela restringir igual a 1, né? Porque eu preciso saber essa função g, porque é esse gradiente aqui que eu vou calcular também. Então, ó, vamos calcular o gradiente da f de xy. Então, como é que fica o gradiente da f? Na primeira coordenada, derivada com respeito a x, ficou 2x. E agora, com respeito a y, na segunda coordenada, ficou, desce o 2 aqui, 4y. Correto? Tá aqui, né? E o gradiente da g de xy, quanto que é? Olha lá. É 2x e 2y. Tá aqui, ó. Gradiente da f, gradiente da g. Qual que é a relação que eu tenho que ter aqui, ó? Gradiente da f de xy tem que ser igual a um número lambda, uma incógnita lambda, que multiplica o gradiente da g de xy. Agora eu não errei na escrita, tá certo, né? Esse cara aqui me fornece o sistema, então já vamos escrever o sistema. Primeira coordenada, 2x igual a lambda que multiplica a primeira coordenada da g, né? Então, igual a lambda que multiplica 2x. A segunda coordenada, 4y, tem que ser igual a segunda coordenada da g, né? 2y, que multiplica pelo lambda. Então ficou lambda que multiplica 2y. Essas duas equações. E eu tenho uma última equação que está aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é a g igual a minha restrição, igual a 1. Então a última equação ficou x ao quadrado mais y ao quadrado igual que 1. Ó. Sisteminha, 3 equações e 3 incógnitas. Ok, pessoal? Então tá muito claro aqui para mim. O que mais agora? Agora vamos tentar resolver essa equação. Tá certo? Vamos tentar resolver essa equação. De que forma, né? Ó,
Olhando para a primeira equação, então, aqui, ó. O que eu posso escrever da primeira equação? Pega esse carinha que está aqui, né? Ou esse, passa para o outro lado, tá? Vamos pegar, então, esse carinha e passar para o outro lado. Eu vou escrever, ó, 2x menos lambda que multiplica 2x. A gente pode até fazer algo antes, né? Dividir por 2 ali, né? Divide por 2 os dois lados aqui já, né? Tá 2x, lambda 2x, né? Divide a equação toda por 2, já cancela esse 2 aqui, ó. Pronto, fica mais fácil, né? Então eu vou escrever x menos lambda x, isso aqui é igual que 0 para mim, né? Coloca o x em evidência aqui para mim. Então vai ficar... vamos escrever ele aqui mais para baixo para não atrapalhar, tá? Ó, trazer aqui, ó, essa equação aqui para baixo, ó. Tá? Para não atrapalhar. Então, coloca o x em evidência aqui para mim, ó. Vai ficar x que multiplica 1 menos lambda igual que 0. Certo, pessoal? Ó, tem que ter isso aqui, ó. Agora tem um produto entre dois números aqui, ó, x que multiplica um outro número, tá certo? Se o produto de dois números está dando 0, significa que ou esse cara é 0, ou esse cara é 0, ou os dois são zeros. Mas um dos dois, pelo menos, tem que ser 0, né? Então, assim, olha. Se x é igual a 0, né? Se x é igual a 0... esse cara aqui pode ser diferente de 0, né? Então, vou considerar que x seja igual a 0. Se x é igual a 0, ele cumpre essa expressão de k. E por essa de k, ó, isso implica que se x é 0 daqui, eu vou ter que y ao quadrado é igual a 1. E, portanto, y tem que ser igual a mais ou menos 1. Tá? Y sendo mais ou menos 1 aqui, ó, o meu lambda tem que ser igual a 2. Então eu determino quem é os valores de x e y, né? Então eu já vou ter os meus primeiros pontos de máximo e mínimo aqui. Então, ó, o que eu vou aplicar para dar o máximo e mínimo, né? Então, eu achei o ponto 0 menos 1 e 0 e mais 1, tá? Isso se eu supor que x é igual a 0. Agora, se x for diferente de 0, x não é 0. Se x não é 0, significa que esse cara é 0. E se esse cara é 0, significa que o lambda tem que ser igual que 1. Ó, lambda tem que ser igual a 1. Mas se o lambda é igual a 1, substitui lambda aqui, ó. Quando ele é 1, eu vou ter que 4y tem que ser igual a 2y. Essa equação aqui só é verdade quando y é 0. Qualquer outro valor de y não é verdade, né? Então isso aqui implica que y para mim tem que ser igual que 0. Ó. Tá bom? Então, se o y agora é igual a 0, de novo da equação de baixo, o que eu vou ter? Isso vai implicar, então, que y é igual a 0. E, portanto, se y é 0 aqui, eu vou ter que x ao quadrado é igual que 1. Da onde eu tenho que x tem que ser igual a mais ou menos 1, de novo. Tá? Então, eu vou ter mais dois pontos. Quem? O 1 e o 0. E menos 1 e 0. Tá? Ó, menos 1 e 0. E agora, para eu saber quem que é, né, ó, os valores extremos da f, eu tenho que pegar esses valores e aplicar aqui na minha f. Então vamos ver, ó, f, né, aplicado em 0 e menos 1, quanto que vai dar a f aplicada aqui nesse primeiro ponto, 0 e menos 1? Bom, 0 para x, menos 1 para y ao quadrado dá 1. Esse cara aqui dá 1. A f... Opa, não é aqui não, gente, estou fazendo errado. Eu estou olhando para g, mas eu quero aplicar na f, né? Desconsidera aqui, ó. É a f aqui, ó, f. Então, 0 para x e y é menos 1, né? Então vai ficar 2 vezes, menos 1 ao quadrado vai dar 2. Agora sim, né? Vamos pegar agora a f e aplicar
no ponto 0, 1. Quanto que vai dar? De novo, 0 para x, d1 ao quadrado d1, 2 vezes 1, 2. E precisa aplicar a f nesses dois pontos para ver quanto que dá. E aí, ó, a f aplicado no ponto 1, 0. 1 ao quadrado dá 1, mais 0, isso aqui vai dar 1. E, finalmente, a f aplicado no valor menos 1 e 0 também vai dar 1. Certo? Portanto, esse aqui é o valor máximo da minha função, né? Ó, restrito à circunferência. Então, na circunferência, né? Olhando na circunferência, o valor máximo da função dá 2 e o valor mínimo dá 1. Bem legal, né? Então, tá aqui usando o método dos multiplicadores de Lagrange, encontrar os valores de máximo e mínimo quando eu restringo o meu domínio a essa circunferência. Tá bom? Próximo exemplo eu vou usar esse carinha aqui agora, só que agora a restrição vai ser a circunferência e dentro da circunferência. Tá bom? Então vamos ver como é que fica isso. Como eu falei, né, o exemplo agora é praticamente o mesmo, é só que a restrição que muda para mim, ó, eu vou achar os extremos agora, em vez de ser no círculo aqui, tá, ó. Vou até apagar aqui a palavra círculo, não é mais círculo aqui, mas na verdade aqui é no disco. Tá? Por que no disco? Porque eu estou considerando o interior desse conjunto, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, menor ou igual que 1, né? Então eu estou considerando esse conjunto aqui, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar bonitinho aqui. Ó, lá no meu domínio. Então estou considerando uma circunferência aqui de raio 1 para mim, tá? Ó. Não, então raio 1 para mim. Então estou considerando o disco, quer dizer menor ou igual que 1, estou considerando a circunferência e o interior, ó. Estou considerando aqui dentro também, ó. Esse conjuntinho aqui, ele é o quê? Ele é um conjunto fechado, já viu? Ele é um conjunto fechado ilimitado. Então volta lá para o último assunto da aula anterior sobre máximos e mínimos. Quando eu tenho um conjunto que ele é fechado e limitado, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, eu vou calcular os valores críticos, vou olhar para os valores críticos, é isso que eu vou fazer. Então, vou calcular os valores críticos, é pegar o gradiente da f, né, ó, gradiente da f de x, y, e igualar a 0. Né, o vetor nulo aqui, ó. Né? Quem era o gradiente mesmo aqui, que eu já tinha calculado? Vou calcular de novo aqui, ó. Vai ser 2x e 4y. Isso aqui tem que ser igual a 0, 0, né? Então, o único valor crítico que eu tenho aqui é o quê? X igual a 0, y igual a 0. Ou seja, a origem, né? Ó, a origem é o único valor crítico. Então, eu olho para o valor crítico, ponto crítico é esse, e vou calcular a f no ponto crítico. Bom, então avalio a f nesse ponto de cá, deu 0, né? E daí como é que eu tinha que fazer, né? Eu tinha que pegar agora e olhar pro bordo, né? Pra fronteira aqui do meu conjunto. É isso que eu tinha que fazer, lembra? É isso que eu fazia. Olhava primeiro para dentro, olhava os pontos críticos, calculava a f no ponto crítico. Isso é o finalzinho da aula passada, tá? Bom, pessoal, minha câmera deu um probleminha aí, tive que parar o vídeo, vamos continuar. Então eu falei, calculamos aqui a f, né, no ponto 0, que é o ponto crítico, e aí faltava olhar para a fronteira, para o bordo desse conjunto, né? Isso que a gente viu no final da aula passada, né? Quando eu tenho um conjunto fechado ilimitado, eu olho para os pontos críticos, calculo a f no ponto crítico e depois olho para a fronteira. A fronteira a gente já estudou no exemplo passado, né? E a gente viu que era o quê? Que a f no ponto 0 menos 1 era igual a f no ponto 0, 1, que era igual a 2, não é? E a f no ponto 1, 0 era igual a f no ponto menos 1, 0, que era igual a 1. Então, portanto, quando a gente observa esses três resultados agora olhando para o disco, o que a gente conclui? A gente conclui que
O ponto de mínimo vai ser exatamente no ponto crítico, que vai dar 0, né? Esse aqui vai ser o ponto de mínimo. E o máximo vai ser esse aqui, ó, ponto de máximo. Entenderam a brincadeira aqui? Então, para eu calcular aqui no bordo, né, na fronteira, eu usei o método de multiplicador de Lagrange para poder determinar quem era. E aqui dentro, né, da nossa região, eu olhei só para os pontos críticos como a gente já tinha visto na aula anterior, tá? Vamos fazer um último exemplo agora da aula para mostrar uma outra forma, né, de tratar aquele sistema dos multiplicadores de Lagrange, tá bom? Mas eu vou deixar esse último exemplo para vocês terminarem. Então eu vou começar ele e daí vocês terminam, tá ok? Então vamos lá. Então pessoal, olha só. Olha por exemplo, eu quero determinar os pontos da esfera x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 4, né? Essa é a equação da esfera, raio 2, né? Que estão mais próximos e mais distantes do ponto 3, 1 e menos 1. Então vamos lá, né? Como é que era a expressão da distância? A distância de um ponto qualquer, né, do espaço R3 para esse ponto aqui, eu escrevo dessa forma, de uma maneira geral, né? Ó, distância entre dois pontos, né? Pegar um ponto qualquer lá no espaço até esse ponto 3, 1 e menos 1, como é que eu meço a distância? Por essa expressão. E aí eu posso criar uma função, né? Que nem eu fiz já nos exemplos anteriores, na aula passada. Pegar a função distância ao quadrado para poder trabalhar melhor, para não ficar carregando essa raiz quadrada aqui. Pega a distância ao quadrado e depois no final extrai a raiz quadrada dos valores que eu obtiver, tá bom? Lembrando que a distância que eu quero não é a distância ao quadrado, mas trabalho com a distância ao quadrado porque é mais simples de calcular as derivadas parciais, né? Então agora eu tenho essa função aqui, só que essa função que eu quero achar os pontos de máximo e mínimo não é de qualquer lugar, é da esfera. Tá vendo? Ó, dessa esfera aqui, ó. Então eu tenho uma g aqui pra mim, ó, g de x, y, z, que vai ser igual a x2 mais y2 mais z2, ó, né? E quando eu igualo isso aqui a 4, eu tenho uma superfície de nível, né? Então aquela aqui é a restrição que eu tenho, né? Tá certo? Então o que eu tenho que fazer? Vou usar, como eu quero saber os pontos mais próximos e mais distantes, eu tenho que saber quem são os pontos de máximo e mínimo da função distância. Ou da função distância ao quadrado, que nem eu coloquei, e depois eu extraio a raiz quadrada. Então o primeiro que eu tenho que fazer, ó, calcular o gradiente, como eu falei para vocês, gradiente da f de x, y, z, o que vai ser, ó? Primeira coordenada, deriva com respeito a x, né, ó? Desce o 2, derivada da constante, vou ter que aplicar a regra da cadeia, lembra, né? Então aqui, desce o 2 vai dar 2x menos 3, vezes a derivada do que está dentro aqui, vai dar 1. Segunda componente, derivada com respeito a y, né? Só tem essa parcela que tem y, mesma coisa. 2 vezes y menos 1. Terceira componente, mesma coisa, vai dar... deixa eu apagar aqui. Terceira componente vai dar 2 vezes z mais 1. Ó, esse aqui é o vetor gradiente da f. E agora eu vou calcular o vetor gradiente da g. X, y, z, que é bem fácil também, né? O gradiente dessa expressão sem esse igual aqui vai dar 2x, 2y, 2z. Tá certo, pessoal? E agora eu tenho que escrever aquela equação, né? Ó, gradiente da f tem que ser igual a lambda gradiente da g. Gradiente, olha eu errando de novo, escrevendo a g ali, gradiente da g. Não pode errar que nem eu não, hein? Gradiente da g. Né? O que isso aqui vai implicar, né? Bom, então eu vou ter primeira coordenada igual a lambda vezes a primeira coordenada. Observa que já tem um 2 aqui, ó, e um 2 aqui. Na hora que eu igualo esses carinhas aqui, já pode cancelar, né? Então eu consigo escrever x menos 3 igual a lambda x, né?
Consigo escrever a mesma coisa, tem um 2 de cá, já pode cancelar. Consigo escrever y menos 1 igual lambda y. E a mesma coisa com z, consigo escrever z mais 1 igual a lambda z, mais a restrição aqui de baixo. X ao quadrado, y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Olha aqui meu sisteminha que legal, tá? E aqui nesse sisteminha é mais fácil tentar escrever todas as variáveis em função de lambda, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó, escreve, como é que eu vou fazer? Pega esse x, lambda x está aqui, passa para o outro lado, eu vou escrever x menos lambda x. Esse aqui está menos 3, posso passar para o outro lado, fica mais 3, igual a 3. Tá? Coloca aqui para mim o x em evidência, tá? Ó. Então vai ficar, ó. É a continuação daqui, tá? Não vai confundir, não estou usando essas equações aqui não. Vou até colocar uma setinha diferente para achar. Estou continuando dali, ó. Ó. Continuando daqui, ó. Tá? Coloquei o x em evidência aqui. Então vai ficar x que multiplica 1 menos lambda igual a 3. Tá bem? Obviamente, esse lambda aqui não pode ser 1, né? Por que não pode ser 1? Porque se o lambda fosse 1, coloca 1 aqui, ó. Vai ficar 1 vezes x dá x, tem x aqui, subtrai x dos dois lados, cancela, né? Eu teria menos 3 igual a 0, um absurdo. Então, obviamente, esse lambda não pode ser 1. Como ele não pode ser 1, então isso aqui não vai dar 0, eu passo esse carinha dividindo, ó. Então vai ficar... Continuação daqui, ó. Não vai confundir, ó. X igual a 3 sobre 1 menos lambda. Olha só. Escrevi o x em função do lambda. O que vocês vão fazer agora? Escrever o y em função de lambda, o z em função de lambda, e vão substituir esses valores em função de lambda aqui embaixo, na última equação. E aí vocês vão conseguir obter quem é o valor de lambda. Quando vocês obtiverem o valor de lambda, volta substituindo aqui, determina quem é x, quem é y e quem é z, tá? Fazendo isso, vocês apliquem na função, vejam quem é o menor valor e o maior valor que vocês obtiveram. E depois não esqueçam no final de extrair a raiz quadrada, porque eu estou olhando aqui o máximo e mínimo dessa função. Para saber a distância, eu tenho que extrair a raiz quadrada do que eu encontrar, tá? Bom, então a gente finaliza essa aula aqui. Finalizando essa aula, a gente finaliza a parte de diferenciabilidade de função de várias variáveis. Então, a partir da semana que vem, eu já vou começar a falar para vocês sobre conceitos relacionados a integrais, mudança de variável para poder usar integral, tá legal? E não deixem de fazer a lista, o questionário para contabilizar a presença de vocês. E não esqueçam de olhar para as listas extras que eu estou deixando para a gente discutir nos momentos síncronos, tá bom? Bons estudos para vocês e até mais!